Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a dar continuidade, melhor dizendo, à nossa aula com as transformações gasosas. Primeira aula que nós trabalhamos, transformação isotérmica, a segunda, transformação isobárica, a terceira agora, transformação isométrica ou isocórica. O que vem a ser uma transformação isocórica? Nessa transformação, o volume ele fica constante, ou seja, em nenhum momento o volume nessa transformação ele vai aumentar ou ele vai mudar. Então, o volume inicial de uma transformação isocórica, um exemplo, é igual a 10 litros, ele irá terminar com 10 litros. Não muda em hipótese alguma. O que pode mudar em uma transformação isocórica? Nas transformações isocóricas, a pressão ela muda, a temperatura também ela vai mudar. Ou seja, o aumento da pressão, a temperatura aumenta proporcionalmente. Então, se você aumenta a temperatura, você vai aumentar a pressão do sistema, né? Então, sempre proporcionalmente, ok? Para trabalhar com as transformações isocóricas, vamos prestar atenção agora na ilustração. Nós temos um sistema ao qual nós temos uma pressão e uma temperatura, sempre relacionando pressão e temperatura. Em hipótese alguma, você trabalha com volume, ok? Anote esse pequeno detalhe, para não fazer confusão, porque nas outras transformações, tanto a isotérmica como a isobárica, você trabalhava diretamente com o volume. Na transformação isocórica, nós não trabalhamos com volume. Mesmo se tiver algum volume, uma questão ou algum exercício, ali ele trabalha como apenas informativo, mas não trabalhamos com ele, ok? Então, nós vamos à sequência agora, ao gráfico, como você pode observar, vai aumentando em si a temperatura, a pressão também aqui vai aumentando o sistema, né? Ou seja, a pressão, o aumento da pressão, a temperatura aumenta. Então, elas são proporcionalmente iguais ou relacionada uma com a outra para ser proporcional, beleza? Trabalhamos com a pressão sobre temperatura, pressão final sobre temperatura final. Uma observação que nós temos que fazer também é que a temperatura sempre ela tem que ser trabalhada em Kelvin. Se você tiver uma temperatura em Celsius, você tem que converter ela para Kelvin para fazer o cálculo, para você poder chegar na nova pressão ou em uma nova temperatura, ok? Vamos dar sequência agora à outra parte. Então, nós temos aqui pressão, como eu tinha dito, é diretamente proporcional à sua temperatura do sistema, como podemos observar agora pela ilustração. Então, nós temos aqui um exemplo, ao qual o estado 1, ou seja, o início da transformação, nós temos uma temperatura de 340 Kelvin, ou seja, já foi convertido a temperatura em Celsius para Kelvin. Então, nós temos no estado 1 uma temperatura de 340 Kelvin. Volume, se você observar, vamos colocar aqui como sendo 5 litros, cada pontinho desse, ou cada molécula representando 1 litro. E uma pressão no sistema de 2 atm. Ou seja, você tem um processo ao qual a temperatura inicial 340, pressão do sistema interna de 2 atm. O que você pode observar no estado 2? Que a pressão do sistema aumentou. Se a pressão do sistema aumenta, a temperatura aqui também ela vai aumentar. E um exemplo igual a esse, ao qual você tem uma temperatura inicial de 340 Kelvin, uma pressão interna de 2 atm, você pode observar no estado 2 que houve um aumento da pressão. Para que haja um aumento dessa pressão, qual será a nova temperatura? Ou seja, qual a temperatura utilizada nesse segundo estado? Vamos determinar ela? Para determinar essa nova temperatura, nós temos que utilizar a fórmula pressão inicial, temperatura inicial, pressão 2 sobre a temperatura 2. Vamos lá, sempre trabalhando em Kelvin. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Qual que é a pressão inicial do sistema? 2 atm, temperatura 340, pressão final do sistema 3 atm, eu estou procurando a nova pressão. Melhor dizendo, né, a nova temperatura. O que eu faço agora? Multiplico cruzado. 2 vezes T2, 2T2.
340 vezes 3, 1.200. Quem está multiplicando, T2, passa dividindo. Então, 1.220, melhor dizendo, 1.020, dividido por 2. Logo, a nova temperatura será de 510 graus Kelvin. Então, como você pode observar, se eu aumento a temperatura do sistema, automaticamente a pressão também irá aumentar. Podemos relacionar no nosso dia a dia como uma panela de pressão. Se você vai aumentando a temperatura do sistema, você vai aumentando a pressão do sistema. Só que a panela de pressão, ela tem um pequeno detalhe dessa ilustração que eu estou mostrando. Ela tem uma válvula de escape, ou seja, para sempre estar liberando a pressão em excesso. Nesse exemplo aqui, o sistema é fechado, ou seja, a pressão ela não é liberada, beleza? Então, aqui é a nova pressão de 510 Kelvin. Vamos observar mais alguns exemplos? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro exemplo. Então, nós temos um recipiente fechado, contém o gás hidrogênio a uma temperatura de 30 graus Celsius. A pressão desse sistema é de 606 milímetros de mercúrio. Vamos fazer uma observação? Pressão ela pode ser trabalhada em duas unidades, nesse exemplo. Ele pode ser trabalhado em ATM, como também pode ser trabalhado em milímetros de mercúrio. Então, anota no seu caderno que a unidade de medida de pressão pode ser ATM ou milímetros de mercúrio, ok? Então, nós temos aqui, ó, dando continuidade, então, o recipiente fechado contém o gás de hidrogênio a 30 graus Celsius, então, a temperatura inicial, e pressão de 606 milímetros. Ponto. A pressão exercida quando ele se eleva a temperatura para 47 graus Celsius, sem variar o volume, será... O que ele quis dizer? Não muda o volume. Qual que será a nova temperatura, melhor dizendo, qual será a nova pressão desse sistema se ele aumentar a temperatura de 30 para 47? Vamos observar pela ilustração. Então, eu tenho uma ilustração aqui, ok? Ao qual eu tenho uma pressão inicial de 606 e uma temperatura de 30 graus Celsius. Depois de um certo tempo, houve um aumento da temperatura de 40, melhor dizendo, de 30 para 47, mudou essa temperatura, aumentou. Posteriormente, a pressão também vai aumentar. Aumentar para quanto? Qual será essa nova pressão desse sistema com o aumento dessa temperatura? É isso que ele está procurando. Então, vamos determinar. Primeiro, jogamos na fórmula. Para quem não se lembra da fórmula, vamos voltar aqui. Vamos voltar lá no início. Olha, fórmula. Pressão inicial sobre temperatura inicial. Pressão final sobre temperatura final. Ok? Então, vamos dar continuidade. Voltando aqui os itens. Ok? Então, vamos lá. Pressão inicial, 606. Temperatura inicial, 30 graus Celsius. Mas espera aí, mas aqui você colocou 303. Não seria 30 graus Celsius? Sim. Só que você tem que converter todas as vezes as temperaturas de Celsius para Kelvin, somando mais 273, como o vídeo anterior que eu expliquei para vocês, ok? Então, nós temos aqui 30 mais 273, 303. 47 mais 273 igual a 320. O que eu faço aqui? Multiplico cruzado. 303 vezes P2, 303 P2, 606 vezes 320, 193.920. Está multiplicando, passa dividindo. Então, a nova pressão do sistema ele é igual a 640 milímetros de mercúrio. Ou seja, passamos de 603 para 640 milímetros de mercúrio, com o aumento da temperatura de 30 graus Celsius para 47 graus Celsius. Portanto, a alternativa, letra E, indicando a nova pressão do sistema. Beleza? Próximo exemplo. Próxima questão. Um frasco fechado contém uma temperatura de 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 5 atm. Se provocarmos uma elevação em sua pressão até 9 atm, qual será a sua temperatura necessária para elevar essa pressão? Vamos entender pelo esquema.
Primeiro passo, eu tenho uma pressão de 5 atm a uma temperatura de 27. Se você observar, a pressão ela aumentou. Ela passou de 5 para 9. Para que a pressão aumente, é necessário que a temperatura também aumente. Agora, qual será essa nova temperatura? É isso que nós vamos descobrir agora. Então, jogamos na fórmula, nós temos pressão igual a 5, temperatura de 300. Lembrando, converter sempre para Kelvin utilizando essa fórmula. 27 mais 273 igual a 300, ok? Nós temos aqui pressão, temperatura, pressão 2, temperatura 2, que estou procurando. Qual é a temperatura que foi aumentada aqui para que essa pressão aumente. Multiplicamos cruzados. 5 vezes T, 5T. 300 vezes 9, 2.700. Está multiplicando, passa dividindo. 2.700 dividido por 5. Então, a nova pressão aqui ela é igual a 540 Kelvin. Se você quiser saber essa temperatura em Celsius, basta você pegar os 540 menos 273. Então, a temperatura em Celsius ela é igual a 267 graus Celsius. 267 graus Celsius ou 540 Kelvin é a nova temperatura. Beleza? Então, sempre a temperatura é em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin passou de 300 ou 27 para 540 Kelvin ou 267. Bem, pessoal, esse é o conteúdo, transformação isocórica. 3 exemplos. Espero ter ajudado vocês. Assista os vídeos completo, tá? Deixe seu joinha e vamos para a próxima aula, a próxima semana, ok? Um forte abraço e agradeço a todos vocês.